Aleluia. Vamos ler. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Vamos ler juntos aqui, todos nós, a mesma tradução. 1, 2 e... Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Glória a Deus. Tome um assento, amados. Que bênção. Que bênção. Essa palavra. Amados, irmãos, nós vamos falar um pouquinho desse texto, e o que me vem à cabeça, à mente, é, em primeiro lugar, a dificuldade que nós estamos vivendo, como eu disse aqui, nesse tempo, no que tange a igreja e as coisas espirituais. Nós estamos num tempo de muita modernidade, ou de pós-modernidade. E esse tempo está trazendo vícios, ele está trazendo discrepâncias teológicas, está trazendo exageros, e está trazendo heresias. E a modernidade, ou avanços que nós temos visto, ele não pode implicar no nosso princípio. O avanço, ele é inevitável, ele é até bom. Ele é até bom. Eu me lembro quando eu era criança ainda, a rua onde eu moro hoje, onde a minha família mora, minha mãe mora, e a rua onde eu moro também, que é o mesmo bairro, nós não tínhamos calçamento, nós não tínhamos nenhuma pavimentação. Eu me lembro que para subir, não é, um morro que existe lá até hoje, as famílias que moravam na parte mais alta, eles chegavam lá em cima, principalmente aqueles que tomavam um goró. Eles chegavam lá em cima e era tão escorregadio, e o esgoto escorria na rua, eles voltavam escorregando. E parecia que estava patinando no gelo. Nem a pé dava para subir aquela rua. Nem a pé, nem andando dava para subir aquela rua. E eles tentavam engatinhar e voltavam, quando estava chovendo muito, eles voltavam escorregando. Eu não sei porquê, mas o avanço da tecnologia, ou o século 21, até a chuva cessou. Chovia mais quando eu era criança. Não sei se isso é impressão, mas a impressão que eu tenho é realmente essa, que nem chuva tem mais. Então a pós-modernidade está acabando com muita coisa também. E hoje a rua é toda asfaltada, você pode passar andando, você pode passar de carro, certo? Você pode correr, pode fazer o que quiser, você pode até cair, mas escorregar na lama você não escorrega mais lá. Isso é bom ou não é bom? Não é? De certa forma isso é bom, porque alguma coisa avançou, alguma coisa melhorou. Quem diria nós um dia pudéssemos transmitir para quem está em casa a nossa celebração? É o avanço. É o avanço, é aquilo que está acontecendo de bom no nosso meio. E nós precisamos saber aproveitar isso. Eu não gosto de perder a oportunidade. E o que eu encontro com o avanço tecnológico é a oportunidade. E nós entramos por essa porta de oportunidades.
certo? Quem diria uma jovem como essas aqui, esses jovens que são da nossa mídia, não é? Não só os jovens, mas todos que trabalham ali na mídia, não é? Que ali não tem só jovem, tem coroa também. Tem veterano, né? Mas quem diria que um dia eles fossem ter tanto conhecimento tecnológico assim? Quando eu era criança, a gente não sabia nem o que era computador, não tinha nem televisão. A primeira televisão a cores que eu vi foi na casa de um vizinho que veio de fora trabalhar numa empresa em Três Rios e veio morar em Paraíba do Sul. E foi o primeiro a comprar uma televisão a cores. E a gente ia para lá assistir jogo da seleção brasileira, Copa do Mundo. Certo? E quem diria que as pessoas iam ter um computador? Mas o avanço, não é? Ele é tão grande, a tecnologia avançou tanto. Está tudo tão moderno que as crianças hoje, elas sabem abrir o seu celular e sabem onde elas vão procurar aquilo que elas querem ver. Não é assim? Isso é o avanço tecnológico. Isso tem o seu lado ruim, mas não é de tudo ruim. Porque pelo menos essas crianças, elas vão estar muito mais avançadas do que eu no que tange a tecnologia. Coisas que eu não sei, elas vão saber. E daqui para frente tudo será assim, será necessário alguém conhecer isso. Mas isso não é de tudo ruim. O grande problema é o que vem por trás. O grande problema é que o avanço, ele chega como oportunidade, só que às vezes ele não é só uma oportunidade. Ele está camuflado de uma coisa boa e ele começa a causar problemas no nosso meio. E ele começa a causar coisas na nossa mente e nós achamos que temos que fazer tudo que a modernidade está abrindo porta para nós fazermos. Mas a igreja precisa tomar esse cuidado, enxergar oportunidades e saber peneirar. Porque a igreja, ela continua sendo de um Deus imutável. A igreja, ela continua sendo de uma palavra imutável e atemporal, que não é arcaica, é atemporal. Ela pode ter uma linguagem um pouco mais difícil de entender, uma linguagem um pouco mais arcaica, por que não? Mas ela continua sendo a palavra de Deus. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? É justamente pela situação que nós estamos vivendo. Eu não sei quantos viram esses dias um vídeo de um pastor dizendo que precisamos atualizar a palavra de Deus. Misericórdia. A própria palavra diz que ela não muda, que Deus não muda. E a sua palavra, ela não muda. Ela não pode mudar e ela não vai mudar, porque ela é uma verdade. Porque se ela mudar, ela vai descumprir o que diz. Ai daquele que acrescentar um tio nessa palavra. Ela vai contradizer o que ela diz, que todas as coisas passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, fique claro. Quinta-feira eu disse essa mesma palavra aqui. Fique claro que Deus não vai e não está preocupado se você vai gostar ou não, mas Ele não vai se adaptar à sua cultura. Se você quer servir a Deus, você tem que se adaptar à cultura de Deus. Porque senão você é o grande candidato a sofrer nesse mundo, como muita gente está sofrendo. E olha, esses dias eu ouvi algo, achei até engraçadinho, que eu vou até dizer aqui. Eu tinha pena de gente feio, mas você não sabe como que eu tenho mais pena ainda de gente que não tem Deus.
Eu tenho mais pena de gente que não tem Deus. Olha, meus amados, como uma pessoa pode viver sem Deus? Como uma pessoa pode viver sem fé? Porque uma pessoa dizer que precisa mudar a palavra de Deus é porque ele não tem fé nessa palavra. Ele não tem essa palavra como inerrante. Ele não tem essa palavra como palavra de Deus. Ele não tem essa palavra como uma palavra de fé e que produz fé em nós. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Não tem fé. Aí vem um camarada dizer, um mero mortal, dizer que Deus é arcaico, que tudo que é de Deus precisa se renovar. Se a palavra de Deus tem que se renovar, é porque Deus também precisa se renovar, é porque eles estão achando Deus muito velho. Deus nunca vai mudar. E com isso os princípios dele nunca vai mudar. Os princípios de Deus são os mesmos, o da palavra de Deus. Aí então, nós pegamos aqui um texto do apóstolo Paulo, que nos chama, nesse momento, para que todos nós, e chamava a igreja, para que todos pudessem viver na prática das coisas do alto. Isso aqui é um chamado para que todos nós vivamos na prática das coisas celestiais. E já era naquele tempo, e é nesse tempo, para que todos nós como igreja vivamos na prática de Deus e na prática das coisas do alto. E o que ele está dizendo aqui é que nós precisamos de um posicionamento diário de tudo que é bom, de tudo que é puro, de tudo que é celestial. Apesar de estar na terra numa vida limitada, nós precisamos nos voltar para Deus ainda. Viver baseado na palavra e nela só. Os versículos 1 e 2, eles destacam a busca e o pensamento. O versículo 1 diz, buscai, e o versículo 2 diz, pensai. Duas palavras que Paulo usa nesses versículos aqui, que estão destacados, mas a pergunta é, o que tem no alto para ser buscado, ou o que tem no alto para buscar e pensar? Por que Paulo está dizendo isso? Busque e pense naquilo que é do alto, e não no que é de baixo, ou não no que é da terra. O que tem no alto, para eu pensar, para eu buscar? Primeira coisa, no alto tem Cristo. Tem Cristo. O versículo 1 nos diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. O nosso Senhor, Ele está vivo. O Deus da igreja, o Cristo da igreja, o Cristo do cristianismo, Ele está vivo dentro de nós. E Ele se ocupa em interceder pela igreja dEle, pelo povo dEle. E Ele está junto daquele que vive, que reina para todo sempre, que é o Deus vivo. Então o que tem em cima, para nós buscarmos, tem Cristo. E nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos estar em comunhão com Ele. Tudo que há de mais importante na vida cristã e religiosa está no alto.
E como eu quero fazer uma igreja, a minha maneira, o pensamento daquilo que está embaixo e daquilo que está na terra. Eu não posso, como pastor, achar que a igreja tem que se moldar a esse século. A igreja precisa se moldar a Deus e a sua palavra. A igreja precisa se moldar e buscar aquilo que está em cima, aquilo que está sobre nós, porque o que está acima, nós vamos entender, denota que tem mais autoridade. E Jesus, ele é o cabeça da igreja. A cabeça está onde? A cabeça está em cima. A cabeça é o que pensa. A cabeça dá direcionamento para todo o resto do corpo. E o cabeça da igreja ainda é Cristo, não é o pastor. Deus chamou o pastor, mas o cabeça continua sendo ele. Então, meus amados, cuidado com aquilo que você está se alimentando. Cuidado com aquilo que você está escutando. Cuidado com a internet. A internet é muito boa, tanto que nós usamos ela aqui. Mas cuidado com ela, porque senão ela vai levar você a questionar tudo que é do alto e aceitar tudo que é da terra. E Paulo está chamando a igreja. Paulo está chamando a igreja a buscar o que é do alto. Cristo está no alto. Aleluia! E o mais importante na religião é Cristo e não a religiosidade. O mais importante da religião não é a religiosidade que eu carrego comigo, mas o mais importante da minha religião é o dono dela, é Cristo. E a religião, ela vem justamente para me ligar a quem? A Deus. Aí nós estamos usando igreja para falar de religião e desligar de tudo que é de Deus. Olha, igreja do Senhor, que fique muito claro, que se alguém prega para você um evangelho diferente desse, não aceite. Porque essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela produz efeito na tua vida. Essa palavra nos traz cura. Essa palavra, ela abençoa a tua vida a ponto de você virar uma nova pessoa, ser uma nova criatura. É ela que te ensina que se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E que as coisas velhas passam e tudo se faz novo. A Bíblia não precisa se renovar, Deus não precisa se renovar, porque Ele já faz tudo novo. Porque tudo com Deus é novo. Porque tudo novo se fez. Tudo novo se faz. Tudo novo se fará. Porque tudo em Deus é novo. O Evangelho é boas novas. Tudo se faz novo. Aleluia! Então, meus queridos, quando nós buscamos entender isso, o que tem no alto para se buscar, tem Cristo. Uma segunda coisa que tem no alto, está no versículo 24, nossa recompensa. A sua recompensa está no alto, está no céu. O grande problema é que nós queremos viver muitas coisas aqui e às vezes o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma nos liga a essa terra. Mas a nossa maior recompensa, ela não está aqui. Apesar de você precisar de muitas coisas que tem nessa terra, a sua maior recompensa como igreja, ela não está aqui, ela está no alto. Ela está no céu. A nossa maior recompensa está lá. A nossa herança, versículo 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Você está servindo a Deus. Você serve a um Senhor, ao Senhor Jesus. Amém? Ele é a tua recompensa. Ele é a recompensa da igreja. Ele é a recompensa por tudo que você faz aqui. Ele é a recompensa por toda a sua busca. Ele é a recompensa por toda a sua busca em oração. Ele é a recompensa por todo sacrifício. Ele é a recompensa por toda a dedicação. Ele é a recompensa por toda a sua entrega. Ele é a recompensa.
Aleluia! Sabendo que recebereis do Senhor o galardão. Ali está o quê? Receberão do Senhor a recompensa da herança. A minha tradução está: recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo o Senhor servis. Se você serve o Senhor, a Cristo, você vai receber recompensa. E nós estamos muito preocupados com outras recompensas da terra. Então, nós precisamos buscar, ou nós precisamos buscar o que está no alto, porque lá nós temos recompensa. Todos os filhos de Deus morreram em Cristo através do batismo e ressuscitaram com Cristo através do batismo. Esse é o privilégio da igreja, quando ele entende que ele precisa se aliançar a Deus, assumir esse compromisso com Deus, de morrer com Cristo, morrer para nós mesmos, e nascermos de novo com Cristo, fazer tudo novo, e reconhecer o sacrifício salvífico de Jesus. Essa é a recompensa. É saber que você morreu com Cristo e que você ressuscitou. Colossenses 2,12 diz assim: sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Se você é filho de Deus, tem aqui uma norma e um compromisso para que você assuma hoje, que é buscar e pensar no que é do alto. Tem hoje uma proposta de Deus para nós. Como nós vamos sair daqui hoje à noite? Pensando e buscando o que é do alto? Ou só buscando e pensando o que é da terra? Enquanto nós buscarmos só o que é da terra, mas sofrimento também achega a nós. Sofrimentos maus, tempos difíceis. Mas sempre que nós buscarmos a Deus, quando chegar esses momentos difíceis, você sabe que quando passarem pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. Porque Deus está contigo. Essa é a recompensa. Que maravilha! Buscar as coisas do alto é uma maravilha. E Deus, hoje, através do apóstolo Paulo, dessa palavra, Ele traz para nós essa proposta de vida. Ele traz para nós essa opção de vida. E você pode escolher. Você tem escolha. Você pode entrar por esse caminho ou não entrar. Depende de você. Mas hoje à noite que nós possamos sair daqui mais pensativos nas coisas que são do alto. E com busca intensa pelas coisas que são do alto. As coisas da terra estão embaraçando muita gente. As coisas da terra estão complicando aquilo que deveria ser muito mais fácil. Duas inclinações que um homem pode ter. Mas não é que ele pode de permissão. É pode de possibilidade de acontecer. Deu para entender isso? O pode acontecer. Primeiro, o que pode acontecer é inclinação para as coisas espirituais. Um homem, ou ele se inclina para as coisas espirituais, ou ele se inclina para as coisas da carne. Se ele se inclina para as coisas espirituais, ele está inclinado para o alto, para Deus, para o céu.
Ele está inclinado para as coisas de Deus. Olha, meus amados, uma pessoa inclinada para as coisas do céu, ela pode passar dificuldades, enfermidades, momentos difíceis, porque um ser humano não está livre de nada disso. Mas uma pessoa voltada para as coisas do céu, ela tem certeza do lugar para onde ela vai, ela tem alegria do céu, ela tem alegria de Deus. E quando essa pessoa, ela está muito consciente de que Deus é a tua segurança, de que a palavra é a tua segurança, ainda que ela estivesse, que está chorando, ela está sorrindo. Lembra da sunamita? Quando o filho está lá morto, ela era para estar chorando, no lugar de muita gente, ou de quase todos nós aqui, estaríamos chorando. Mas quando perguntaram se estava tudo bem, ela disse, está tudo bem. Mas muitos de nós aqui diríamos, não tem nada bem. Está ruim, está tudo mal. Mas a nossa inclinação para Deus faz você passar pela dor, faz você passar pelo sufoco, com um sorriso no rosto. Com um sorriso no rosto. Eu ouvi um testemunho esses dias, que a pessoa dizia que ela ficou internada, muito mal, e colocaram para o resto, ela sentia tanta dor que o médico não dava conta de ir lá aplicar a injeção para tirar a dor. E colocaram a máquina perto dela e disseram, olha, sempre que você sentir dor, você aperta esse negócio aqui. E ele achou que ele fosse apertar e ninguém sabia que ele tinha apertado. Essa máquina, quando ele apertava, ela injetava morfina nele. Era um saco de morfina. Quando ele apertava, injetava morfina. E ele achou que ninguém ia saber, mas ele sentia tanta dor e não falava para ninguém. Ele ficava ali, ligado com as coisas do alto. Era o testemunho dele. Ligado com Deus, ligado com Jesus. E quando voltaram para ver, certificaram que ele tinha apertado aquela bombinha 123 vezes. De tanta dor que ele sentia. Olha, irmãos, você pode estar passando por qualquer situação, a ponto de nem a morfina tirar a dor da tua vida, do teu corpo, a ponto de médico nenhum dar jeito, mas se você estiver ligado com o alto, ligado com Deus, você vai buscar recursos e muita gente não vai nem perceber, porque quando ela perceber, Deus já fez o que ele tinha que fazer. Deus já curou, Deus já transformou tudo, Deus já abençoou, Deus já te deu paz, e Deus já preparou tudo também para levar. Mas se você estiver ligado a Deus, você sabe para onde você vai. Nós sabemos para onde vamos, e não importa quem não acredita, importa que você acredite, importa que você não abra mão disso. Importa que você siga esse conselho, esteja ligado com o céu, esteja ligado com Deus. Romanos 8,5 diz, porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Um homem pode se inclinar para a carne ou pode se inclinar para as coisas do Espírito. O teu espírito pode se inclinar para Deus ou não. A tua alma, ela pode buscar as coisas de Deus e desejar as coisas de Deus, sentir as coisas de Deus, querer sentir as coisas de Deus, chorar pelas coisas de Deus, se quebrantar pelas coisas de Deus ou não.
Quem busca as coisas do alto, o teu espírito vai sempre buscar mais estar ligado a Deus. Quem busca as coisas do alto, a sua alma vai chorar pelas coisas de Deus. A sua alma vai chorar e se inclinar pelas coisas do alto, pelas coisas do céu. A sua alma vai sempre ter o sentimento voltado para o lado espiritual. Mas a segunda inclinação também é verdade. Você pode se inclinar para as coisas da carne, ou seja, as coisas de baixo, as coisas da terra, as coisas do mundo. E pasmem, uma mensagem que pouco se fala, porque tem medo do que as pessoas vão pensar, para as coisas do inferno. Para as coisas do inferno. Porque nós precisamos nos inclinar para cima, porque senão vamos nos inclinar para baixo. E pressupõe que as coisas do mundo, da terra, do inferno, estão embaixo. Então, meus amados, porque os que são, segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, como diz o versículo 5 de Romanos 8. Olha, nós podemos nos inclinar para as coisas do céu e para as coisas do Espírito. A nossa alma pode chorar para as coisas de Deus, mas também tem muita gente que vai, que pode e que está chorando mais pelas coisas da carne, mais para os sentimentos da carne, mais para os sentimentos do mundo, mais pelas coisas que o mundo pode oferecer, mais pelas coisas terrenas, materiais e destrutivas do que pelas coisas que edificam. Porque o pendor da carne, ele dá para a carne. Ele dá para as coisas de baixo, ele dá para as coisas da terra. É por isso que muita gente se prepara muito bem para viver nessa terra. Porque o nosso espírito não está nos dando expectativa das coisas do alto. Nós não estamos buscando as coisas do alto. Quanto mais buscar as coisas de baixo, mais vamos estar inclinados para as coisas de baixo. Então, meus amados, os filhos espirituais, eles se inclinam para as coisas espirituais. Mas os filhos carnais, eles se inclinam para as coisas carnais, ou da carne. E tanto o filho carnal, quanto o filho espiritual, ele pode estar no mesmo lugar, na igreja. Você sabe que um homem, quando ele está no seu início, no seu processo, início da sua salvação, ele é, segundo o apóstolo Paulo, na antropologia paulina, ele é chamado de homem natural, quando ele se converte ao homem carnal, e nesse processo ele chega a ser o homem espiritual. Paulo fala isso em 1 Coríntios. Então, um homem, ele pode estar no mesmo lugar que o homem espiritual e ser um homem carnal, que só busca coisas da carne, que só faz coisas carnais, que só tem sentimentos carnais. Então hoje o nosso Senhor está nos despertando como igreja. Qual sentimento você quer despertar hoje? Qual sentimento você quer despertar hoje? Se você desperta um sentimento da carne, você vai pensar como aquele colega que está lá ensinando no altar dele, do altar dele, que Deus precisa se renovar. Porque nós, quando estamos numa situação que queremos condicionar as coisas a nosso favor, nós achamos que tudo o resto é ruim. Deus é ruim, a igreja é ruim, família é ruim, pai é ruim, mãe é ruim. Porque nós queremos o quê? Aprovação para a coisa da carne, para a coisa da terra e até para coisas do inferno. Porque muita coisa que está acontecendo nos nossos dias vai levar muita gente para o inferno.
E que não sejamos nós, que não seja a nossa família, em nome de Jesus. Que não seja a nossa família, em nome de Jesus. Que nós fiquemos com a Bíblia Sagrada, com as coisas de Deus. Que a nossa inclinação não seja para o lado da carne, mas que sejamos inclinados para Deus. Que sejamos os filhos que buscam as coisas espirituais, porque a igreja ainda é de Deus. Deus é Espírito. Importa que os seus verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Deus é Espírito e os verdadeiros adoradores. E o texto inicia dizendo: vem a hora aí, já chegou. Então, essa adoração, essa busca espiritual e de adoradores espirituais é para hoje, é para a igreja de hoje, não é para a igreja do amanhã, nem foi só para a igreja do ontem, é para você, é para a igreja do Nazareno Central e é para qualquer outra igreja na face da terra. Porque a igreja continua sendo a igreja de Cristo e o cabeça continua sendo Ele. Aleluia, aleluia. Ele continua sendo o Senhor da igreja, o Deus da igreja, e Ele não vai mudar, doa quem doer. Doa quem doer. Os filhos espirituais continuam adorando para influenciar os carnais. E mudar toda a história. Ou muita gente vai se perder no meio do caminho. Você lembra daquele filme Titanic? Todo mundo já viu aqui, né? Lembra quanta gente, e foi aos poucos. Você lembra daquela cena quando o navio vai afundando? Vai caindo, você olha, aparece aquelas cenas um pouco, da câmera um pouco mais distante, quando você vê, despenca um. E de repente começa a cair, cai gente. Até que o barco quebra no meio. Sabe, é mais ou menos assim. É mais ou menos assim. E nós estamos nessa militância para chegarmos no final, salvos de todo o mal. Meus amados, o tempo está próximo, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E o conselho para a igreja: buscai as coisas do alto, pensai no que é do alto. Jesus vai voltar. Não está muito longe. E a tentativa já está sendo ferronha de uma religião única, de um governo único. E pasmem, que muito provavelmente serão inimigos do cristianismo e do judaísmo. Serão inimigos para combater, mas virá um bom moço, será um sacerdote, será aparente homem de Deus, um falso profeta, que muita gente vai acreditar. Cuidado. Estão tentando botar todo mundo no mesmo pacote. E já estão tentando fazer isso, dizendo que se você não concorda com algumas coisas, você não ama, você é um monte de coisa, denominar um monte de coisa. Você não pode discordar de mais nada. Esse é um grande princípio do anticristo. É uma grande evidência do anticristo. Da unificação da religião. De uma só religião, que não vai ter mais princípio, não vai ter unificação da moeda, que não vai ter distinção mais entre nada e ninguém. Não vai ter mais princípio, Deus não vai existir mais princípio de Deus. E já estão tentando colocar isso na nossa cabeça com esse avanço. E isso é sorrateiro, isso é devagar. Ninguém pode mudar nada de repente, nada muda de repente. Isso está vindo com a mudança
com a transformação pelo século dos séculos. Séculos após séculos, essas mudanças estão acontecendo. A igreja precisa estar atenta, pensando no que é do alto, buscando o que é de cima, buscando o que é de Deus, buscando Jesus que está à destra do Pai, buscando o Senhor que está cuidando ainda dessa igreja, mas Ele só pode cuidar se nós deixarmos cuidar. A igreja tem que tomar cuidado. Por isso que às vezes nós temos que compreender, tem coisas que às vezes nós não pensamos, o pastor diz não, poxa, mas o pastor não deixou, poxa, mas o pastor não deixou porque ele está zelando pela sua vida, porque pode ser muitas coisas que tentam entrar na igreja, é um princípio ruim, e da terra que está tentando nos enganar e estragar o nosso meio. Vai ficar insuportável se isso acontecer. Vai ficar insuportável. A igreja, meus amados, precisa estar tão ligada com Deus que ela vai amar todas as pessoas, mas ela vai também influenciar todas as pessoas. Ela vai influenciar os que estão ligados com as coisas da terra, com as coisas de baixo. Por isso que nós precisamos ser uma igreja avivada, por isso que nós precisamos ser uma igreja com fogo do Espírito Santo, por isso que nós precisamos ser uma igreja que busca, por isso que nós precisamos ser uma igreja hospital, curadora, uma igreja bálsamo para a ferida das pessoas. E essa igreja só pode acontecer se ela for uma igreja que busca as coisas do alto. Uma versão King James fiel, ela traz o termo pensai, no versículo 2, que aparece no versículo 2, como afeiçoai-vos. Isto significa sentir afeto. Isso significa amor por. Não significa amor por Deus ou amor pelas coisas de Deus. É amor por alguma coisa. Amor por alguém. Outra coisa, enamorado. Olha, desenvolver gosto é o que significa afeiçoar. Nessa tradução que traz essa versão, afeiçoar-vos pelas coisas do alto, está nos dizendo, cuidado para você não sentir afeto, cuidado para você não amar, cuidado para você não namorar, cuidado para você não desenvolver gosto por aquilo que é da terra, mas desenvolva tudo isso por aquilo que é do céu, por aquilo que é de Deus, por aquilo que é puro, por aquilo que é bom. Aleluia! Seu amor e sua busca devem ser pelas coisas do alto e pelas coisas do céu, a minha também, a tua que está em casa também, deve ser pelas coisas de Deus, deve ser pelas coisas santas, aleluia. Olha, meus amados, você tem 2 carimbos na sua vida, você tem 2 carimbos, você tem um carimbo do céu, ou escrito céu, ou você tem um carimbo escrito terra. Esses dias nós estávamos conversando, nós do Conselho de Pastores da cidade, estamos conversando com os candidatos. E numa pergunta para um dos candidatos que nós conversamos, a pessoa disse que a intenção, aí a pergunta era sobre a fiscalização. A intenção era pegar, fazer um grande carimbo como já existiu tempos atrás e carimbar, um exemplo, um saco de cimento, vai lá e carimba PMPS, carimbo desse tamanho. E a vida é mais ou menos assim, você tem um grande carimbo na sua mão. O carimbo, ele identifica. O carimbo, ele diz de quem é. Ele direciona. Ele comprova.
Quando você vai no cartório e alguém vai lá, pega todas aquelas suas folhas, você fica até triste, né? Cada dedinho daquele assim, ó, é uma pancada na ideia, né? Cada dedinho, um carimbozinho de um dedinho, um selozinho, e um carimbo em cima do selo. Imagina, mas aquilo ali autentica, aquilo ali dá validade, aquilo ali dá comprovação real daquele documento. É mais ou menos assim que Deus fez com você. Quando você nasceu, Ele te deu um carimbo. Ele deu um carimbo a você. Ou Ele deu 2 carimbos. Ele deu um carimbo escrito céu, bem grande. E Ele deu um carimbo escrito terra, bem grande. Ou seja, quando você carimba céu, você está carimbando Deus. Quando você carimba terra, você está carimbando coisas de baixo e coisas às vezes até do inferno. Então, com qual carimbo você tem carimbado as coisas relacionadas à sua vida? Com que carimbo você tem carimbado o seu caráter? Quando as pessoas têm contato com você, você demonstra o carimbo de Deus no teu caráter, e as pessoas dizem, essa pessoa tem um caráter ilibado. É uma pessoa que a palavra dela se cumpre. É uma pessoa que fala e cumpre, é uma pessoa que promete e cumpre. É uma pessoa honesta, é uma pessoa fiel. Qual carimbo você tem carimbado o seu caráter, igreja? Com qual carimbo você tem carimbado a sua vida? Com qual carimbo você tem carimbado a sua casa? Com qual carimbo você tem carimbado a sua casa? Pensa nisso. Como seus vizinhos enxergam a sua casa? É uma casa que tem a atmosfera de Deus, a atmosfera do céu, ou é uma casa que todo tempo está carimbada lá com o inferno? Por quê? Só se escuta, essa casa é um inferno, isso é um inferno, isso é um não sei o quê, e só xinga nome ruim, só chama o inimigo o tempo todo, só nome pesado, só besterol. Outro dia eu disse isso aqui. Quando você diz, minha vida é um inferno, minha casa é um inferno, conviver aqui é um inferno, sabe quem mora no inferno? Quem mora no inferno, sabe? É o diabo e os seus anjos, Satanás e os seus anjos. Então, quando você diz que a sua vida é um inferno, quem mora nesse inferno? Satanás e os seus anjos. Quando você diz que a sua casa é um inferno, quem mora nesse inferno dessa casa? Satanás e seus anjos. Você não é Satanás, mas será que você é um anjo dele? Que isso? Imagina o que você está falando para a sua vida. Como você tem carimbado o seu casamento? O seu casamento é do céu, o seu casamento é o inferno. Tem chance, você está vivo. Você está vivo, começa a carimbar agora com céu, 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 céu. Porque o Espírito Santo, quando olhou para nós, quando olhou para a sua igreja, Ele também deu um carimbo e disse, esse é meu. Esse é meu, você é meu, nós somos dele. Nós somos dele. Como você tem carimbado os seus filhos? Olha, irmãos, isso escorrega às vezes da nossa boca, mas evita. Esse moleque, esse termo vem de Moloque, um demônio. Para de chamar o teu filho de moleque. Pestinha, para de chamar o teu filho de pestinha. Olha com que carimbo você está carimbando os seus filhos. Esse moleque não aprende nada. É pinga-fogo. Olha os termos que a gente usa para criança, coisa que a gente não sabe nem de onde saiu. Sabe, irmãos, eu sei que tem coisa que pode escapulir, às vezes você não queria nem dizer, mas se policie nisso, abençoe seus filhos. Abençoe sua casa, abençoe seu caráter, abençoe o seu casamento, abençoe as pessoas que estão à sua volta. Isso é ter uma mente voltada para o céu ou voltada para a terra. Buscar
ou está ligada ao céu ou à terra. Como você tem carimbado, ou com que carimbo você tem carimbado o seu trabalho? Tem gente que tem trabalho abençoado, mas reclama o tempo todo do trabalho. Olha, nessa crise, se você perder ele, tu vai chorar, hein? Porque tem gente todo dia pedindo, pastor, pelo amor de Deus, fala com alguém, me dá um emprego. Pastor, fala com alguém. Abre uma porta. Tem gente que não tem nem sapato mais, sola de sapato mais, de tanto andar entregando currículo. Olha como você está carimbando o seu trabalho, o seu patrão. Cuidado, porque você pode descobrir lá na frente que você era feliz e não sabia. Você pode descobrir lá na frente que era feliz e não sabia. Está difícil, está cansativo, está perseguidor. Sabe, está muito difícil de continuar. Olha, meu irmão, fecha a boca, sai de lá se tiver que sair, mas não carimba esse lugar com o carimbo da terra, não. Como você está carimbando sua cidade? Nós votamos errado, nós escolhemos errado. Nós vamos anos após anos fazendo escolhas e depois a gente fica 4 anos falando mal de prefeito, falando mal de vereador. Quem colocou eles lá? Quem colocou? Nós. Nós colocamos. Agora tem que aguentar até sair. Isso em qualquer lugar, tá, gente? Eu não estou falando de Paraíba do Sul nesse sentido, não. Estou falando no geral, é que nós reclamamos. A gente reclama de presidente, de deputado, mas quem votou no deputado? Quem votou no presidente? Quem votou no governador? Fomos nós. Nós não pensamos em nada, nós só pensamos na forma terrena daquela pessoa agir. Irmãos, cuidado com isso. Não pense só na forma terrena, porque você não é um ser apenas terreno. Seu endereço não é aqui, você está aqui só de passagem. Seu real endereço, a sua nacionalidade é aqui. Ou melhor, a sua, como é que é? O lugar que você nasce é o quê? Naturalidade. Mas mesmo assim, eu acho que nascemos do céu mesmo. Mas você nasceu num hospital aqui na terra. Mas a sua nacionalidade é o céu. Em nome de Jesus, você crê nisso? Eu creio nisso. Então, como você tem carimbado as coisas relacionadas à sua vida? Como você tem carimbado as suas finanças? Olha, irmãos, eu conheço gente que ganha pouco, que não ganha salários exorbitantes, mas tem uma vida abençoadíssima, porque só carimba o salário com o carimbo de Deus. Tem gente que já pega o salário assim, essa miséria. Olha com o que você está carimbando o seu salário. Seja fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Não amaldiçoe suas finanças. Um tema muito legal, né? Podia estar falando para jovem agora esse último aqui. Como você está carimbando o seu namoro? Como você está carimbando o seu namoro quando você pensa que não tem ninguém vendo? Como está sendo carimbado? Com o selo do céu, com o carimbo do céu ou com o carimbo da terra e da carne? Vou nem falar do inferno não, né? Como você está carimbando o seu namoro? Como você está carimbando o seu relacionamento? Como? Pare para pensar nisso. E eu vou finalizar esta noite dizendo que se a sua inclinação, ou a sua inclinação, ela vai levá-lo para a direção que você se inclinar com mais intensidade. A sua inclinação, ela vai inclinar a sua vida para aquilo que para qual for a inclinação com mais intensidade. Para onde você se inclina com mais intensidade. Então, meus amados, se você quer pensar nas coisas do alto, nas coisas de Deus,
que todos nós possamos nos inclinar com mais intensidade para as coisas de Deus. Sabe quando, pastor, mas quando eu identifico isso? Quando a sua carne está gritando muito alto para você não fazer. Não lê a Bíblia não. Não vai no culto não. Não seja fiel a Deus não, nos seus dízimos e na sua oferta não. E a gente vai procurando várias justificativas, irmãos. Não tem justificativa. Porque o que vale para Deus é a sua palavra e a sua verdade. Deus corrige quem Ele ama. Deus corrige quem Ele ama. Então, meus amados, para que lado nós estamos nos inclinando e como nós estamos carimbando a nossa vida? Buscai as coisas que são do alto. Buscai as coisas que são de Deus. E Deus vai honrar você. Abra mão da vontade da sua alma. Abre a mão da vontade da sua carne. Deus vai sustentar você e vai fazer você mais que vencedor e uma pessoa de um testemunho lindo. E hoje à noite nós finalizamos convidando você para buscar isso no altar, se você não tem força para buscar sozinho. Quem sabe tem pessoas aqui que estão carimbando suas vidas com coisas ruins. Quem sabe tem pessoas tomando medidas para a sua vida com coisas muito ruins. Eu sei que muitas pessoas elas têm medo, vergonha, ficam constrangidas em assumir isso, mas deixa eu te chamar a atenção para algo aqui. Vergonha é nós nunca assumirmos que estamos errando e fica errando a vida toda. Vergonha é nós nunca assumirmos que precisamos de cura, que precisamos de mudança, que somos fracos em alguma área. Vergonha é isso, porque isso vai nos levar a erros constantes. Isso vai levar a nós buscarmos o tempo todo só a nossa vontade e nunca a vontade de Deus.